vamos dizer isto, que ela diga que se ela pudesse mandar no mundo, na casa dela, no país, no universo, na galáxia, o que é que ela iria mudar? Que lei, que decisão, que opinião? O que é que ela mudaria no mundo? Sheila, o que é que tu mudarias no mundo? Se eu mandasse, Se a tu prioridade mandasses. do Orçamento do Estado estaria para a educação. Um povo que não tem acesso à educação é um povo limitado. É um povo que não vai desenvolver, que não vai fazer desenvolver e que vai garantir a mediocridade de um país. Então, mais Orçamento do Estado para a educação. Eu posso aumentar aí? Há uns anos atrás, quando eu vim para Moçambique, em termos de estatística, eu vi que 70% das mulheres moçambicanas não sabiam ler, são analfabetas. Eu acho que quando 70% das mulheres em qualquer sociedade não sabem ler, nós estamos completa. 50. Não, era 70, 40. meu irmão. Quando eu Não, cheguei, agora já aumentou. Não, mas o que eu quando quero dizer é isso, eu não, lembro, mesmo que era fosse 40, 70%. já era grave, imagina 70. E é uma coisa, como tu disseste antes, é aquela cena de, eu fui criado por mulheres, são as mulheres que educam. Vocês estão a imaginar viver numa zona onde todas as mulheres não sabem ler, os pais vão para as minas ou sei lá para onde trabalhar e ali na zona ninguém sabe ler. E acabou. Mas é importante também não iludirmos com números, com estatísticas, porque de nada adianta termos, hoje em dia, as passagens automáticas. Eu fico com o coração completamente destroçado quando eu vejo uma rapariga ou um rapaz da 10ª classe que não me sabe escrever, que não consegue ler 3 linhas sem gaguejar, que não consegue respeitar uma vírgula, que não consegue colocar Fazer um uma ponto, carta que não de consegue nem sequer a apresentação, mais de básica motivação. tabuada de 2. Pelo Há uma amor de coisa, Deus, estás isto a também falar- não nos vai estás a- evoluir em nada. Estás a falar de 10º, eu falo daqueles que saem, que estão na universidade e não conseguem fazer uma carta motivacional. Eu pedi Pois. para contratar, faz-me uma carta, explica porque é que tu podes fazer parte desta equipa. Desculpa, E- eu tenho que falar, tenho que defender uma coisa. Diz. Eu tenho que defender uma coisa. E eu tive esse problema, essa pequena estatística que todos nós temos de ser bons escritores, ou todos nós temos de ler perfeitamente. O ser humano não é igual. Eu, quando estava a estudar aqui em Moçambique, o meu professor, eu estudei na Luta Continua, o meu professor batia-me todos os dias e chamavam-me de burro. Micro, Cláudio. Todos os Mas, dias. Não, vou te explicar. mas ações pedagógicas também. Não, é o sistema. Sim. Eles dizem que há um tipo de inteligência. Todos os dias eu levava porrada. Quando O teu cérebro vê as coisas de forma diferente. Não, a simplesmente. sociedade. Não, mas estou a dizer, não, deixa eu tu explicar queres a minha forçar história. uma criança, A mas ser ela uma está a ver a coisa que de outra maneira. ela está a ver completamente de Técnicas outra maneira. pedagógicas. Tu estás a ver, vê assim, a pessoa... Não, o meu tenta ver, caderno, mas- sabes, o meu caderno. Eu lembro que a minha mãe às vezes viajava, ela trazia-me canetas de cores diferentes, vermelho, azul, não sei o quê. Eu, quando tomava as notas, o meu caderno era muito bonito, tinha eras um muitas cores. artista. Sempre fui, Já eras um artista. sempre fui. E quando eu saí aqui de Moçambique, minha mãe, quando meu pai faleceu em 86, meu pai faleceu em Buzine, minha mãe conseguiu um trabalho em Washington, D.C. Então nós fomos viver nos Estados Unidos. Então quando eu fui à escola, eu tinha muita ansiedade. Aquela cena de se eu sou burro, na luta continua, o que eu vou ser nesta escola aqui, que a maior parte dos meus colegas são brancos. E tive uma professora super magnífica. Ela olhou, ela disse: Cláudio, tu não, matemática não é a tua cena, tu és da arte. Eu disse: mas estás não sei o quê. E ela disse: eu vou te ensinar matemática como os artistas veem. Ela ensinou-me de completamente diferente. Ela Técnicas falou comigo pedagógicas. completamente diferente. E juro por Deus, depois daquilo, nunca tive uma má nota em matemática. Nunca. E é aquela coisa de... Não há, é importante não há mais... Às saber vezes ler. não é a criança. A forma como Às nos vezes- ensinam é que o processo Não, também é tens errado. que olhar para a criança que estás a ensinar e dizer: mas o que é esta criança? Não, mas o que eu falei, e muito bem falei, não foi referente às crianças ou aos adolescentes. Quando eu falo de um adolescente que está na 10ª classe e não sabe ler ou não sabe a tabuada de 2, a culpa não é deste menino, É, é, foi o é de Estado. todo o sistema que criou este menino. Sistema de É de educação. toda a técnica pedagógica que fez alguém que não tem o discernimento de saber o que é o mais ou o mais, estar na 12ª, chegar até ali. Há uma coisa que É também... importante termos técnicas pedagógicas, porque uma para coisa mim, que também- é assim, eu em algumas coisas, desculpa, calma. Tá bem. espera, desculpa, eu em algumas coisas acho que nós não podemos passar panos quentes. Saber ler um texto é básico.
Se nós vamos à escola, temos Essa que saber. pessoa, Não peço que ninguém seja está a escritor. ler, fala 2 línguas. Por isso é que as técnicas pedagógicas têm que existir para garantir que esta criança termine o ensino dela na língua que está a ser feito, seja xangana, seja Exato. marronga, Isso seja concordo. Ela não português, está- seja sim. inglês, seja Isso francês, concordo mas que o 100%. faça com êxito. Não vamos passar panos quentes na mediocridade, aceitar que um aluno termine com 12 valores, 11 valores, estar toda a gente assim, grande aluno. Posso não. falar uma coisa? Puxar pelo melhor. Aqui podes tudo. O meu primeiro boss, eu quando cheguei aqui trabalhei para o pai do Mauro, eu trabalhei na área de marketing, trabalhei para o pai do Mauro, mas depois eventualmente aterrei na STV. Aterrei lá. E o meu boss era Daniel David. E eu conversava muito com ele, conversava muito conosco, né? E eu acho que uma pessoa muito brilhante, mas sempre que ele saía na televisão, ele falava, sabes o que as pessoas diziam? Ele fala mal português. Sim, tem uns problemas de dicção e de Vocês já viram o que aquele senhor já fez? É isso, mas tem. Mas Vocês já viram isso não como aquele impediu- senhor mudou o nosso país? Isso não impediu. Exatamente. Às vezes, temos que parar de ser um bocadinho assim. O valor da pessoa não está como ele fala uma língua. Eu não sei quantas línguas Daniel Falvide fala. Mas a probabilidade, Cláudio, porque tu a falas probabilidade mal de uma português pessoa... não a significa probabil- que tu não és útil. Sabe, Não, agora, é mas na útil, mas sociedade, o sistema mas- é que tem que mudar. Eu vejo, por exemplo, médicos de vários países, tu conversas com um médico e tu sais dali, parece que abriste um livro, é uma enciclopédia, é uma pessoa culta, é uma pessoa Mas que vai falar de faz política. parte da profissão dele. Mas em Moçambique não. Porque nós aceitamos que o médico simplesmente saiba tratar a malária. It's fine, está tudo bem. Não! Tu tens que ser um exemplo, tens que ser alguém que vai mudar a sociedade, porque o médico tem um papel Eu acho que isso é uma fundamental. opção pessoal. Não sei se estás a e o entender. Ser bom da melhor, vida ser é nós grande, termos ser não sei formas quê. diferentes Não de é ver. o governo que decide, tu que decides. Mas o governo quer um Deixa eu fazer mínimo. uma pergunta. De onde é que tiravas dinheiro? Vamos supor, a gente já sabe, eu vou fazer essa pergunta, a gente sabe que os ministérios, aliás, a própria educação é dos que consome a maior parte, mas a gente sabe qual é o investimento maior que se faz no Ministério da Defesa, no Ministério do Exatamente. Interior. Pronto. De onde é que tu tiravas? Vou aqui falar um ponto importante. Eu fiz até o meu 12º ano em escolas públicas. Fiz da 1ª à 7ª classe na escola do Alto Maé. Fiz da 8ª ao 12º na Francisco Manhanga. E eu digo para toda a gente, eu tive o mesmo acesso à educação que todas as crianças que entraram naquela escola. Não vou dizer que tivemos todos o mesmo meio social Sim. e familiar, porque os meus pais sempre foram pente fino, tens que ser a melhor, tens que ser a melhor, tens que ser a melhor. Não é só na escola. Os é meus em pais não casa. entregaram a educação à escola, eles também estiveram participativos nisso, mas eu sentei numa carteira de madeira com 3 alunos em dias de Exatamente. chuva. Eu não estudava, eu usei livros públicos em que passavam de outros colegas dos anos anteriores para mim e tive o mesmo acesso à escolaridade que Mas toda a no gente fim do também dia, tinha. os na teus pais cidade. sentavam contigo e explicavam, e a tua luz lá em casa estava bem clara, né? Há pessoas que não, estão na panhota Pois, com por vela. isso é que é importante existir um governo que garante que as crianças tenham o mínimo na escola para recompensar todas as dificuldades Concordo sociais que nós 100%. temos em casa. Também é um Concordo ponto de vista. 100%. Então, onde é que eu tiraria? Eu gosto muito de correr atrás das coisas. Eu vou falar de uma forma micro. Exato. Eu passo todos os dias da escola primária completa do Alto Maé e vejo os mesmos vidros partidos. Se eu fosse diretora daquela escola, eu enfiava a minha cara num saco plástico. Não sei, espero que não estar a ofender de todo o meu coração. Não, tem razão. Tem que ouvir. Mas se eu sou diretora, eu sou mãe daquela escola. Sim, e eu tenho senhora. que garantir aos meus miúdos as melhores condições. O que não faltam são organizações não governamentais, são pessoas com vontade de ajudar. Então é importante sairmos da cadeira, levantar, criar projetos, procurar ajuda. Mas Posso Sheila, bater há portas. muita burocracia no nosso país. Há muita burocracia, infelizmente. mas também há muita coisa a ser feita. Se nós conseguimos pintar uma parede com mãozinhas, também conseguimos meter vidros se nós corrermos Vou-te falar atrás. da vida Vou-te barata. falar de uma Então, forma Eu não macro. conheço vamos muitos chineses, parar. vida é barata. Vou-te falar de uma forma macro, sem comparando com o que existia antes. E isso tem muito a ver com a personalidade do gestor. A primeira coisa que o presidente Guebuza fez quando entrou, não querendo ir buscar os assuntos, quando entrou no governo, foi a dignificação do funcionário público. Sim, sim. Aquela coisa de chegar já a uma recepção do Ministério cadeira rasgada,
quadro, a coisa não pintado, exatamente isso. E não é porque o dinheiro estava lá. Era uma questão de gestão. Que eu que disse, senhores, eu aqui... Não, liderança também, brother. Não, mas é a personalidade de quem está a gerir daquela maneira. verdade, Dá verdade. importância a esses aspectos, que é aquilo que tu estás a dizer. verdade. Que é uma diretora, se calhar ela, com pouco que ela tem ali, se calhar, ela é capaz de fazer alguma coisa. Mas a vida deixa andar, é aquela história. Pá, Eu já Não fiz se- a minha parte. Até falar com os próprios pais, criar feiras para angariar dinheiro. não se deve limitar coisas que se a pode ficar fazer. assim e esperar que o Nós chefe temos, traga por o exemplo, orçamento. em escolas, em zonas mais recônditas, as crianças a sentarem no chão, na terra, embaixo de uma árvore, a estudar. Isto é uma realidade muito comum, até mesmo em Maputo, em zonas Sim. mais afastadas. Nós temos casas precárias, façam salas de caniço para as crianças. Por que não? Mandem os pais, mandem as mães fazerem. O que nós temos que A fazer é comunidade. deixar de aceitar o básico. Ai, porque as condições são essas que nos deram, então it's fine. Não, vamos correr atrás, Mas isso vamos vou-te fazer buscar, diferente. é porque o nosso sistema de educação, o nosso sistema de educação foi criado não para que é aquilo que o Cláudio, que estudou nos Estados Unidos, sentiu, que é, colocaram o Cláudio de forma a que ele encontrasse soluções. Exatamente. E não ensinarem-te, tipo, está aqui, vai. Ou és isto ou não és nada. Já, aprende assim. Se tu não és capaz de trabalhar Se não consegues nesta entender fábrica, isto, não sabes. neste escritório, Enquanto não sei o quê, não vales porque, nada. então, tu crias seres humanos, promoves seres humanos, que são esses que estão dormentes, que estão à espera de que as coisas sejam entregues para fazer. Diferente daqueles que vão atrás e correm atrás. Eu vou terminar, eu fiquei muito feliz que tenhas escolhido o fator educação, porque é algo que eu também... Não, muito importante. Aliás, há uma coisa que eu costumo dizer que falta nos últimos tempos. Falaste da questão dos jornalistas, mas é em tudo, é a dignificação das profissões, que é o que depois torna as pessoas de forma diferente. É que nós nem sequer respeitamos o professor. Mas há o uma professor coisa- também respeita-se? Não, eu não vou entrar. Então muitas vezes parte aí, só Ouviste? para dar um ponto. Ouviste isso? Eu tive um docente na minha... Professor, respeita. Se ele se dá o respeito. Eu tive É um isso, não docente na começa, faculdade de mano. forma Ter muito orgulho, rápida mano. e que eu sempre trabalhei, estudei, sempre foi uma vida muito corrida e eu faltei a 2 aulas dele, que foram as primeiras aulas. E eu, no fundo da turma, ele encontra-me e diz-me assim: tu andas a faltar as minhas aulas? Nunca te vi. Eu não, acho que vi, eu estava aqui discreta, sou uma pessoa muito básica, muito discreta, passo desapercebida. Ele não, então vai lá para o quadro e faz o exercício. E eu, ok, não vi as aulas anteriores, o que é que eu vou fazer agora? Acho que era álgebra, qualquer coisa, já não me recordo. Epá, usei a base matemática e comecei a resolver. E deu um número não exato, qualquer coisa, vírgula 32 ou assim. No final das contas, ele diz-me que está errado e manda um outro colega fazer e dá exatamente o Então, mesmo mesma coisa, resultado. é. E ele diz para mim: vês, é assim que se faz. Eu disse: olha, docente, desculpa, com todo o respeito, não é assim que se faz. Eu encontrei o mesmo resultado. E são números não exatos, isto não é coincidência. Isto são formas de chegar diferentes. E ele: ok, vou-te dar mais um desafio, manda-me fazer, eu acerto. E diz para mim: a partir de hoje, tu sentas na minha carteira. Eu fui até o exame, ele fazia-me provas diferentes dos outros colegas. Não. Isso é uma técnica não pedagógica. Ele devia incentivar que esta rapariga Exatamente. faltou às aulas, mas tem conhecimento de matemática, não. Mas deixa Noutros países iam-te mandar o CV para a NASA. a ajudar, Sabes ensinar. que essa história estás a contar uma história engraçada agora, é uma parte no meu lado para terminar. Eu, quando já estava no secundário, um professor de português, era um trabalho qualquer e na altura eu não sei o que aconteceu e eu levei um texto que era do meu pai. O gajo, por não gramar de mim, deu-me 12. E eu fui mostrar ao meu pai, disse aqui, este senhor corrigiu. O meu pai viu o texto, ele corrigiu o texto do meu pai. E se eu tenho a certeza, se havia pessoa no mundo que não cometia erro nenhum em língua portuguesa, era o meu pai. Aliás, foi uma cena que eu passei mal a vida toda, né? Por ser filho de jornalista. Eu todos os finais de Ainda semana era um verbo, uma cópia, um coisa, todos, perfeito, fazer tudo antes de jogar futebol, antes de coisa. Mas isso para dizer o quê? Que é isso para dizer, a mentalidade do professor está ali para nos destruir. Ele, por não gostar de mim, deu 12. Quando ele soube, quando eu depois disse, quando ele ficou envergonhado,
Porque quando ele soube, dessas histórias, é a mentalidade do professor. Querem nos destruir, isso. não é para formar. Nós temos que nos dignificar. Do mesmo jeito que eu olhei para os jornalistas, para os comunicadores em Moçambique e não vi muita esperança, fiz de frente. Aprendi a editar, aprendi a realizar. Mas temos aprendi alguns ainda. Temos grandes a professores. Anabela Adrianópolis, que é uma grande mulher. Mas a Anabela, um beijinho, Anabela. Não, há uns que tu nem conheces. Não, meu a irmão. Anabela Grandes professores. é geração, meu pai, é uma outra pessoa. Eu, quando digo temos alguns, falo neste momento, atualmente. Temos. Só que, já é a minha opinião, o que acontece? A conjuntura, a pressão dos outros aspectos todos, de teres que fazer dinheiro, teres que viver, teres que sobreviver numa sociedade destas, faz com que as próprias pessoas depois acabem por entrar no ritmo e esqueçam aquilo que é eu costumo dizer que o jornalista tem um papel nobre de informar, não é? De manter, se nós, população, temos de saber o que é verdade, o que não é. Antigamente era pelo jornalista. Hoje já não, bro. Então, Claro. tem Sim, essa essa graciosidade da própria profissão. Eu, por exemplo, quando comecei a apresentar e eu tinha que vestir-me bem, eu fiz um curso em Portugal de personal stylist, Exato. que era para eu poder vestir bem, porque eu sou apresentadora de televisão, eu tenho que ser referência. Tu és estilista. Personal stylist. Estou a pedir explicar ao povo moçambicano a diferença entre o estilista e um designer. Tu fizeste o curso. Cláudia está sempre a falar disso. Eu não sei quantos telefonemas eu recebo. Estou a pedir vir-me vestir. Eu disse, meu brother, eu não faço isso, meu brother. Mas tu és estilista. Eu disse, não, eu sou desenho estilista. roupa. A Sheila aqui fez curso para se vestir ela própria. Ela pode vos vestir Assim, também. um estilista é alguém que cria estilos primeiro. Também é alguém que pode Exatamente. costurar e desenhar. Um design de moda é alguém que é criativo, que faz os desenhos de moda. Que faz os eu outfits. desenho a calça, depois a sapatilha, Faz. depois o desenho que vai pôr na t-shirt, depois o print que vai pôr É a na parte camisa. criativa, é Agora, o tu como design. estilista, tu pegas as minhas coisas e tu sabes misturar Conjugar. elas todas. Sim, é alguém que cria estilos, stylist. Então Ok. parem de me enviar mails. Mas um estilista pode ser Parem design de me moda, lançar pode ser. mensagens. Eu não vos quero vestir no vosso Já vai estar a bater, casamento. já. Eu não quero vestir no vosso aniversário. Não é meu job, Por meu favor, irmão. veste-me. Não, Tira, por não, favor. então eu vou te mandar a roupa, tu Não, vais veste lá, vestir. estou a pedir, por favor, Não, por favor. Agora é o desafio, tá? O quê? Já Não, temos um eu desafio. sei fazer, mas Vocês trocarem de coisa. não Ela queria é. e É não. aquela cena de você quer me contratar, contrata a mim e a Sheila. É isso que eu estou a dizer. Eu Não, mas eu fazer nem a faço roupa, isso a porque Sheila vai te mixar. eu tirei o curso porque as pessoas pediam muitas dicas. Sheila, Como eu vestes também tão estudei bem, nutricionismo como é que eu para faço? emagrecer. A sério? Claro, mas Sim, é interessante, bom, dá-me dica. Vais-me passar uma. não tenho formação superior, nego, mas estudei porque precisava emagrecer. Eu nem me cruzo contigo no ginásio. Vamos lavar roupa suja. É.